Olá amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo de hoje a gente vai ver aí qual é a diferença entre uma alimentação 220 fase e fase e uma alimentação também 220, mesma tensão, com fase e neutro. Bom, então para a gente começar a entender, né, como é feito esse sistema que fornece essa tensão 220 volts fase neutro. Na verdade são duas situações distintas, tá? Então para começar a entender, a gente tem aqui, eu tenho a representação de um transformador. Esse transformador ele está localizado em uma subestação, a subestação da concessionária local, e eu tenho aqui uma entrada de tensão de 13.800 volts. Ele entra no lado do transformador, no lado primário, que é fechado em triângulo, e no secundário, ou seja, da saída desse transformador, que é a saída que vai para destinada a alimentar os consumidores de baixa tensão, ele sai em estrela, tá? Então aqui, para a gente começar a entender, eu tenho uma entrada em alta tensão, 13.800 volts. Aqui esse transformador ele vai transferir essa energia e ao mesmo tempo ele vai rebaixar essa tensão para, nesse caso aqui, o primeiro caso, 220 volts, 127, tá? 220 volts fase, 127 volts fase neutro. E aí, como é que faz, né? Como é que é feita essa modificação? Como é que é feito esse fornecimento? Eu tenho aqui a primeira fase, por exemplo, como eu disse aqui, o transformador fechado estrela, primeira fase aqui representada. Vamos dizer aqui que eu tenho a fase 1, tá? Aqui eu tenho fase 2 e aqui eu vou ter a fase 3. Fase 3 aqui representada, tá? Aqui eu tenho essas alimentações, elas são enviadas para o consumidor de baixa tensão. E como eu tenho aqui um transformador que reduz para 220 volts entre fases, eu vou ter que cada par de fases dessa, eu vou ter 220 volts. Então entre fase 1, fase 2, 220, fase 1, fase 3, 220 e fase 2, fase 3 também 220 volts. Então aqui, olha, a gente vai representar isso da seguinte forma, tá? Tensão de linha é igual a 220 volts. Porém, surge a primeira pergunta aí, mas e o neutro, né? De onde sai o neutro? O neutro ele vai ser gerado a partir dessa junção aqui do transformador, certo? Então aqui nessa junção vai sair o neutro. E qual vai ser a tensão aqui nesse caso entre fase e neutro? Eu vou ter que, se eu tenho tensão de linha 220 volts, entre fase, cada uma dessas três fases e neutro, eu vou ter tensão de linha sobre a raiz quadrada de 3. Então aqui nós vamos ter na realidade 220 tensão de linha sobre raiz de 3, que vai nos dar aí uma resposta de 127 volts. Tá certo? Então aqui o primeiro caso, nós temos que entre fase e fase, nós temos 220 volts e fase neutro nós temos 127 volts. Então nesse sistema nós temos o 220 volts, que é o assunto aqui do nosso vídeo, entre duas fases, ou seja, eu tenho 220 volts entre fase e fase, certo? E aqui eu vou ter 127 volts entre fase e neutro. Então esse é o primeiro caso. A gente vai partir agora para o segundo caso. E aqui eu tenho o segundo caso, tá? O segundo exemplo, onde eu tenho um outro transformador, onde a tensão de entrada também é 13.800 volts, porém a tensão de saída é 380 a 220. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter aqui, né, as três fases no secundário desse transformador, da mesma forma que o primeiro, fase 1, fase 2 e aqui fase 3. Porém aqui eu tenho uma tensão de linha igual a 380 volts.
Se a minha tensão de linha é igual a 380 volts, da mesma forma que o primeiro caso, eu vou ter aqui uma tensão de fase, vou botar aqui a tensão de fase, vai ser igual a tensão de linha, que é 380 volts, sobre raiz quadrada de 3. Isso quer dizer que eu vou ter 380 sobre raiz de 3, que é igual a 220 volts, certo? Então aqui, como no primeiro exemplo, eu tenho aqui o neutro que é gerado aqui no interior do bobinado, do secundário do transformador. E nesse caso aqui, eu vou ter tensão de fase, cada par de fase, 380 volts, porém, entre cada fase e o neutro, eu vou ter o 220 volts. Então aqui nesse caso eu tenho 220 volts, tá? Entre fase e neutro. Ou seja, diferentemente do primeiro exemplo. Se no primeiro exemplo eu tinha 220 volts entre duas fases, nesse caso eu tenho 220 volts entre fase e neutro. Então daí a dúvida aí que muitos ainda até o momento tinham a esse respeito. Eu espero aí que através desse vídeo tenha tirado a tua dúvida, tá? E aproveitando aí para responder uma outra pergunta muito recorrente, tá? Eu posso ligar um equipamento que é a tensão nominal 220 volts entre fase e fase ou entre fase e neutro? É a mesma coisa? A resposta é o seguinte, é sim, não tem problema nenhum. Um determinado equipamento que ele é 220 volts, você pode ligar tanto em duas fases, sendo 220 volts, ou em fase neutro, que também é 220 volts. Nesse caso, se tiver uma tensão nominal, uma tensão fornecida, melhor dizendo, de 220 volts. Se for compatível com o equipamento, 220 volts, não tem problema nenhum. Pode ligar sim, tá? Aproveitando aqui para fazer uma observação, em determinadas regiões do Brasil, a gente sabe que a tensão é fornecida em 380 volts, entre fase e fase, por isso é que eu tenho lá, entre fase e neutro, 220, diferentemente de outros estados que o fornecimento tem 220 volts entre fase e fase. Mas o equipamento que tem a tensão nominal 220 volts, ele pode ser ligado, como eu falei, tanto em duas fases, sendo 220 volts, ou em fase neutro, tá certo? Então espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou aí, não esqueça de deixar o seu like. Não deixe de se inscrever no canal também, porque a sua inscrição é muito importante. E compartilhe aí também esse vídeo com teus amigos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.